Você sabe o que é o Google Ads? O Google Ads é o serviço de publicidade online da Google que as empresas utilizam para atrair novos clientes para os seus negócios. De acordo com a Wikipédia, o Google Ads sozinho foi responsável por 86% de todo o faturamento da Google, que foi mais de 100 bilhões de dólares no ano de 2017. Isso mesmo, 100 bilhões de dólares. E todo esse sucesso se deve a 3 fatores. Primeiro, porque todo mundo utiliza o Google. Segundo, porque realmente funciona. E terceiro, porque ele está acessível para todas as empresas, inclusive as pequenas. Eu sou Paulo Farias, do CIO na Nuvem, e nesse vídeo eu convidei o Rogério Salgado, da agência Explorer, um especialista em Google Ads, para um bate-papo sobre como essa ferramenta pode ajudar os pequenos empresários a atrair mais clientes para o seu negócio e, consequentemente, aumentar o seu faturamento. O Rogério vai contar tudo, desde os conceitos básicos do Google até os passos que você precisa percorrer para começar a investir na ferramenta. E se você já investe no Google, fique ligado também, porque o Rogério vai dar algumas dicas práticas do que você precisa fazer para melhorar o desempenho da sua campanha. Vamos assistir o vídeo então? Mas antes, não se esquece de curtir aqui o nosso canal e também ligar ali o sininho para que você seja notificado toda vez que o novo vídeo for publicado. Fica com a gente até o final que você vai aprender tudo sobre Google Ads. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui agora, vamos começar a entrevista aqui com o Rogério Salgado, da agência Explorer. Eu convidei aqui o Rogério para a gente falar um pouquinho sobre Google Ads. Um dos grandes desafios de qualquer empresa é atrair novos clientes, né? Captar clientes para crescer a empresa. E principalmente das pequenas empresas que não têm muito dinheiro para investir em marketing, não tem equipe própria de marketing, então precisa de informação. Às vezes o próprio empresário precisa correr atrás ali das indicações, correr atrás dos clientes, e muitas vezes não existem estratégias que estão ao alcance desses empresários e eles não conhecem. Então eu convidei aqui o Rogério para o Rogério falar um pouquinho sobre Google Ads, marketing digital e como as pequenas empresas podem usar essas ferramentas para atrair aí os novos clientes. Então, Rogério, em primeiro lugar, eu queria, antes de tudo, agradecer aqui pela sua gentileza, né, em comparecer aqui nessa entrevista aqui para o CIO na Nuvem. Fica à vontade aqui para falar um pouquinho aqui de você, falar da sua empresa, da agência Explorer, né? A gente sabe que Google é uma das especialidades, mas se vocês estiverem trabalhando também com outras estratégias, fica à vontade aqui de falar, para dividir aqui com a gente. Legal, Paulo. Eu que agradeço. Acho que é sempre uma oportunidade a gente poder compartilhar conhecimento. Eu tenho esse perfil, gosto muito de falar com os clientes, orientar, explicar quais são as melhores soluções, ainda mais no mercado que a gente tem plataformas de diversas frentes, né? Aqui na Explorer eu sou responsável pela operação e relacionamento com o cliente. Nós somos uma agência de marketing digital com foco em performance e resultado, e a gente atua nas principais soluções, desde o Google até a camada de redes sociais, e-mail marketing, marketing de conteúdo e assim por diante. Quando a gente fala de Google, os olhos brilham um pouco mais porque é a ferramenta, é a plataforma que traz mais resultados para os clientes, especialmente para aqueles que buscam ter aumento de faturamento, aumento na cartela de clientes e, claro, no curto prazo, né? Então, até em face à crise econômica que algumas empresas enfrentam hoje no mercado, né? O Google acaba se sobressaindo como uma solução. Legal, exatamente. O campo, quando a gente fala de marketing, e principalmente marketing digital, a gente sabe que as estratégias, as ferramentas são muitas e tem um assunto aqui para vários vídeos, né? Por isso hoje a gente vai focar um pouquinho em Google. Inclusive, vocês são parceiros da Google, não é isso, Rogério? Exato. Hoje nós somos parceiros oficiais da Google aqui no Brasil. Eu sou um profissional certificado Google e a agência também. Isso significa que a gente segue as boas práticas, tem os profissionais que passaram pelas provas que atestam o nosso conhecimento e que a gente pode atuar e criando e desenvolvendo as campanhas de Google Ads. Maravilha. Então, explica para a gente aqui, porque o canal aqui ele é focado para empresários contábeis, empresários de pequeno porte. Então, tem muita gente ainda que não sabe o que é o Google Ads. Então, explica aqui para a gente o que é o Google Ads. Legal. O Google Ads é uma solução do Google de anúncios para que a gente consiga impactar potenciais clientes para cada negócio, né? Então, sendo bem simplista, quando você vai lá no Google hoje pesquisa
empresa de contabilidade, serviço contábil, trocar de contador, e você encontra resultados, é possível notar que os primeiros resultados eles têm uma tarjinha escrita anúncio, e essa tarjinha indica que essas empresas utilizam o Google na parte de anúncios para aparecerem nas primeiras posições. Claro que o Google Ads é muito mais que isso, tem soluções hoje dentro do YouTube, dentro do Google Maps, dentro do remarketing, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas de forma bem assim, macro, basicamente é isso. O básico é isso, é aparecer ali em cima nos links patrocinados, como se chama, não é? Exatamente, links patrocinados, Google AdWords, que agora se chama Google Ads, teve uma mudança no nome, e a ideia é você aparecer enquanto empresa para quem está buscando o seu serviço, né? Então, se eu tenho hoje uma contabilidade, uma academia, um escritório de advocacia, a partir do momento que alguém pesquisa um termo que tem relação com a minha empresa, eu quero aparecer porque eu vou me conectar com um potencial comprador, né? Se alguém está pesquisando empresa de contabilidade, é porque está buscando naquele momento uma solução. Então, o Google se comporta como se fosse as listas amarelas que a gente tinha lá atrás, né? Então, fazendo um paralelo, é algo mais moderno, obviamente, que permite total rastreabilidade, né? Então, além da gente conseguir colocar os anúncios no momento certo para as pessoas certas, a gente consegue mensurar, saber quantos cliques teve, quanto custou cada clique, que posição apareceu o anúncio e assim por diante. Esse é um bom exemplo, né? E de repente um bom paralelo, né? Antigamente a gente tinha as listas amarelas, então se eu quisesse contratar um escritório de contabilidade, eu podia ir lá no setor, né? Por ordem alfabética, lá tinha escritórios de contabilidade e tinha lá alguns escritórios que anunciavam. Tinham anúncios maiores, o cara ocupava às vezes uma página inteira, né? E tinha lá o que era pequenininho e que só ocupava menos espaço, pagava menos. E tinha a página sem ser amarela, onde estava o telefone lá do escritório de contabilidade. Seria mais ou menos esse paralelo com o Google? Tem quem anuncia mais tem um anúncio maior ou é diferente? De certa forma, sim, Paulo. A questão não está nem muito relacionada a ter um anúncio maior ou menor, mas sim o posicionamento médio desse anúncio. Então, quem investe mais, está disposto a pagar um clique mais alto, acaba naturalmente largando na frente e ocupando as primeiras posições. E a gente sabe que quem aparece primeiro tende a ter maior número de acessos, maior visibilidade, maior audiência e, claro, mais resultados. Então, de forma bem simplista, sim, né? Você, quanto mais investe, mais apetite você vai ter para trazer potenciais clientes que vão acessar seu site, que vão conhecer os seus serviços, etc. Agora, qualquer empresa pode investir no Google Ads? Sim, atualmente qualquer empresa de qualquer segmento ela pode investir. Existem algumas restrições quando a gente fala de área da saúde, às vezes quando a gente fala de advocacia, até mesmo mercados que têm voltado mais para o público adulto, né, bebida alcoólica e tudo mais, né? Então o Google ele tem algumas regras, algumas boas práticas, não é tudo que você pode colocar no anúncio. Às vezes não é qualquer palavra-chave que você pode comprar, principalmente quando a gente fala de medicamento. Na área contábil não existem restrições em relação ao que a gente tem que fazer. Existem, claro, boas práticas, né? Então eu não posso falar que eu sou melhor que um outro escritório, que eu tenho o custo mais baixo do mercado, a não ser que a gente tenha uma comprovação disso, né? Que dentro do nosso site a gente prove exatamente que nós ganhamos um prêmio que é o melhor escritório daquela região, ou que a gente tem o melhor custo comparado a qualquer outro player, e assim por diante, mas não tem restrição. Entendi. E, quer dizer, mesmo uma empresa pequena, ela pode investir no Google? Sim, ela pode investir no Google, não existe hoje um limite de investimento mensal. Claro que se você fizer um investimento muito pequeno, eu vou colocar R$100 por mês, você vai ter uma visibilidade, um alcance muito reduzido, então você não vai ter massa crítica para ter resultado. Então é importante ter um investimento de acordo com a demanda, o objetivo e o potencial que o escritório ele tem, mas hoje não precisa se preocupar muito com isso. É importante, claro, ter um site dentro de um domínio próprio, porque é para onde os usuários vão clicarem no anúncio. Então, se hoje você não tiver um site, você vai acabar desperdiçando verba e, eventualmente, a gente se depara com uma empresa que, eu tenho uma página no Facebook, eu vou fazer um anúncio e levar o usuário para essa página. Além da navegação não ser uma navegação amigável, você tem o fato de mandar a pessoa para um domínio externo. Nem todo mundo tem Facebook, nem todo mundo quer acessar o Facebook ou está numa rede que permite isso e por aí vai, né? Fora que a gente não consegue colocar um código para mensurar os resultados e saber quantas pessoas acessaram, que páginas elas viram, dentro da plataforma do Facebook, que é um rival do Google. Então, o ideal é sempre ter um site
Nem que seja um site mínimo, que tenha um banner, que mostre os serviços, que tenha fácil o canal de contato, mapa de localização, os clientes atendidos, um WhatsApp para a pessoa entrar em contato e assim por diante. Exatamente, esse é um ponto aí importante, né? Agora, às vezes também o pessoal pensa que quando fala assim um site, às vezes o pessoal pensa que é um negócio, precisa ser um negócio muito grande, né? Com muitas páginas, e não necessariamente, né, Rogério? Exato. Na verdade, até existe um conceito hoje que chama landing page, né? Que é o fato de você construir um site que tenha uma página única, mas que ela tenha seções bem estruturadas, né? Então, que você possa ter, de fato, um topo bacana, um banner principal, apresente os serviços e os diferenciais daquele escritório e, na sequência, você tem os canais de contato. O que é importante cada potencial cliente avaliar é que quando o usuário pesquisa, ele vai considerar mais de uma opção. Então, ele vai entrar no primeiro anúncio, ele vai olhar o segundo anunciante e assim por diante. Então, se a gente tiver um site muito aquém, pobre visualmente ou sem informações corretas, isso não vai transmitir a credibilidade e segurança que aquele usuário precisa, né? Então, o ideal é ter o mínimo apresentável, mas não a necessidade de ser um site robusto, pelo contrário, né? A gente vive uma era que menos é mais. Entendi. E quando vocês fazem um projeto com a empresa para trabalhar investimento em Google Ads, vocês também ajudam a empresa a construir essa landing page? Sim, existem casos que o cliente não tem um site, não tem uma landing page bacana e a gente entra nesse circuito, senão nem é recomendado que se inicie um trabalho dentro do Google Ads. E existem casos de empresas que já têm um site, que o site já funciona no mobile, que aí a gente já pode avançar uma etapa, né? Mas aqui dentro hoje da estrutura da Explorer, a gente consegue atender os clientes nas diversas frentes, né? Então tem cliente que tem alguém de conteúdo, mas não tem alguém para fazer o layout, tem cliente que tem uma equipe de TI que desenvolve o site, mas não tem o layout, e aí a gente acaba entrando desde a camada estratégica de orientar aquilo que vai trazer de fato o resultado, até mesmo executar as campanhas, que aí sim é nosso core business. Não, legal. Agora, então, vamos dizer que o escritório de contabilidade já tenha lá o seu site. Uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? Em termos de investimento, existe um investimento mínimo a se fazer para ter um resultado e um tempo mínimo também de investimento? Porque não vai ser eu começar minhas campanhas hoje, amanhã já vai chegar os leads. Ou isso pode ocorrer? Pode ocorrer porque o Google Ads busca gerar retorno no curto prazo, então a partir do momento que a campanha está ativa, ela pode de fato trazer um potencial interessado no dia seguinte, mas a gente tem aqui que o primeiro mês é um mês muito forte para alinhamento, aumentar a maturidade da campanha, fazer as otimizações principais, e os 3 primeiros meses para que o cliente possa entender se de fato ele está tendo um resultado positivo, né? Menos que 90 dias acaba sendo um período muito curto, porque de fato tem as etapas todas de aumento de produtividade, da gente poder de fato otimizar a campanha para que ela gere mais resultados. Certo, perfeito. 90 dias então, né? E valor, aí é difícil, né? Falar em valor mínimo de investimento. É difícil porque a gente tem um mercado que de fato existe tanto muita concorrência quanto um volume alto de buscas, de demanda, né? Mas você fazendo uma campanha bem afiada, olhando bem qual é a solução, se você quer promover a contabilidade inteira ou se você quer apenas fazer com que um serviço se destaque, mais atrelado ao aspecto também de região, o que vai acontecer? A gente, de fato, consegue restringir esse investimento para que ele não seja tão alto e seja focado naquilo que vai dar mais resultado. Então, em outras palavras, se você tem um consultório, um escritório, e ele está localizado em São Bernardo do Campo, às vezes não vai fazer sentido você ter uma campanha macro para atingir o estado inteiro e acabar pulverizando sua verba. Então é melhor você concentrar em São Bernardo, Diadema, a gente consegue ter raio por cidade, por quilômetros e atingir um público mais específico, que está mais perto, que tem talvez maior interesse em ter uma contabilidade próxima, né? Perfeito. Então dá para o cara investir desde R$300 por mês a investir R$3.000 por mês, né? O céu acaba sendo o limite porque tanto para quem busca por contabilidade, empresa de contabilidade e os serviços específicos, né? Então eu quero abrir uma empresa, eu quero declarar o imposto de renda e por aí vai, a gente tem bastante busca hoje dentro do Google. Sobre gerar conteúdo, né? Hoje está muito em voga se falar em balde marketing, né? A empresa gerar conteúdo. Precisa gerar conteúdo para investir em Google? Não é obrigatório, entretanto, a partir do momento que você passa a gerar conteúdo, você tem um site mais atrativo para direcionar esse usuário a
acreditar que aquela vai ser a melhor solução. Mas um site hoje que tem um conteúdo mínimo da página de serviço, né, uma landing page nessa estrutura, como eu comentei inicialmente, já é o suficiente. Claro que se ele tem uma área de artigos, se ele tem um e-book disponível, se ele explica como reduzir os custos ou os riscos de determinada empresa, ele acaba saindo na frente porque ele está agregando mais valor. E quem agrega valor é visto como especialista, transmite mais segurança e tudo mais. Mas não é algo imprescindível não, Paulo. Quer dizer, transmite mais autoridade, né? Exato, essa é a palavra. E hoje a gente quer tudo o melhor, né? Eu quero passar com o melhor médico, quero ter o melhor contador, quero que meu advogado seja o melhor. Então a gente está muito ancorado em querer o melhor e, óbvio, pagando o mínimo possível, né? Então, para você se destacar, se diferenciar, tem que mostrar que, além de um bom serviço, você é autoridade, você tem uma boa estrutura, que é o que toda empresa quer ver. Porque o que acontece também é o seguinte, se você não consegue mostrar autoridade, você vai ser comparado apenas pelo preço, né? Exatamente. Então, você vai competir pelo preço mais baixo e aí não necessariamente você vai conseguir bons leads, né? E o conteúdo, ele acaba ajudando tanto de forma direta quanto de forma indireta. Então, eu vou dar um exemplo aqui na Explorer. Assim como nós, outras agências fornecem o mesmo serviço. A gente procura se diferenciar, então, desde ser parceiro oficial do Google a outros atributos, mas a gente tem um projeto de conteúdo chamado magodoedwards.com, né, que é um projeto nosso que visa transmitir conteúdo. E quando a gente vai para uma reunião e apresenta isso para o cliente, ele vê com bons olhos, porque ele entende que, de fato, somos uma autoridade, que a gente produz conteúdo, ele vai ler o conteúdo, vai ver que faz sentido para o negócio dele e assim por diante. Uhum. Beleza, maravilha. Usando aqui o planejador de palavras-chave, né, que é uma das ferramentas aí do Google para você preparar as campanhas, eu fiz aqui algumas pesquisas, Rogério. Por exemplo, aqui, eu vi que a palavra-chave contabilidade online, ele tem aí uma média de pesquisas mensais de 9.900 e um lance na parte superior que varia aí de 2,69 até 12,28. O que esses números dizem para você? Eles mostram que, de fato, tem uma concorrência alta para essas palavras-chave. Por isso que o custo por clique, esse lance, ele acaba sendo maior, mais caro do que outros segmentos. Mas isso não determina que o Google Ads não é uma boa solução. Pelo contrário, se tem bastante gente anunciando, é porque certamente eles já têm retorno investindo nessa solução. Quando a gente olha para o custo por clique, é óbvio que quanto menos a gente pagar nele, maior clique a gente vai ter para o nosso investimento. Então, traduzindo isso de forma mais didática, se eu vou investir R$1.000 e eu pago R$2 em cada clique, eu vou ter 500 cliques no período de um mês. E se eu pagar R$1 em cada clique, eu vou ter 1.000 cliques. E qualquer pessoa vai querer 1.000 ao invés de 500, porque é o dobro de acesso dentro do seu site. Sim. Entretanto, a gente tem que pensar de forma qualificada. Será que a pessoa que está buscando contabilidade online é a palavra-chave certa para a gente aparecer? Será que a gente vai aparecer para essas 9.900 buscas por mês no estado inteiro? Ou a gente vai geolocalizar, como eu comentei um pouquinho antes? E também escolher, selecionar as palavras de forma bem assertiva, né? Então, eu vou comprar só contabilidade. A pessoa que hoje está no Google e pesquisa somente contabilidade, ela pode querer várias informações. Então, desde entender como funciona a contabilidade gerencial, buscar um livro de contabilidade, querer acessar o Wikipedia e assim por diante. Então, é mais recomendado fugir da palavra genérica que tende a custar mais e ir para quê? Empresa de contabilidade, serviço de contabilidade, solução de contabilidade. E aí, claro, seguindo as boas práticas, é possível diminuir esse custo por clique que hoje o Google opera. Então, ele dá ali uma sugestão, ele dá uma estimativa. E, claro, estruturando bem as campanhas, se tende a pagar muito menos. Isso. E aí, nessa linha, por exemplo, eu fiz uma outra pesquisa aqui. Eu coloquei assim, custo para abrir uma empresa. Perfeito, que é uma palavra bem mais específica. Bem mais específica e que já indica que é um empresário que está abrindo uma empresa e que provavelmente vai precisar de um contador, certo? Perfeito. Eu até brinco, Paulo, que o Google, nesse sentido, ele tem a intencionalidade das pessoas, né? Então, quando a gente compara o Google com as redes sociais, o que acontece? No Google é como se fosse uma avenida comercial. Você foi lá para procurar algo, você vai encontrar na loja da esquerda, na loja da direita, porque tem várias lojas que oferecem o mesmo produto. E as redes sociais é como se fosse um bar. A gente vai lá para conversar, para trocar uma ideia, para tomar uma cerveja,
não para comprar um produto ou serviço, né? Então, quando a gente impacta alguém na rede social, a pessoa não está no momento do ciclo de compra dela de querer uma contabilidade. Talvez ela não esteja satisfeita com a atual, talvez ela precise, mas não no momento certo. Quando ela vai para o Google e pesquisa como abrir uma empresa, ela está demonstrando o interesse dela. É como se a gente já soubesse que ela quer abrir uma empresa. E aí o ciclo de compra está mais curto e você tem essa intencionalidade mais perto. Mas está perfeito o seu pensamento. Exatamente. Aí eu pesquisei essa palavra aqui, esse palavra-chave de cauda longa, né? Como é que a gente chama? Custo para abrir uma empresa. E aí o lance já é bem menor. Ele vai de 0,54 a 4,35. Perfeito. E isso acontece porque justamente você tem a palavra mais específica, menos concorrência, porque a maioria acaba não fazendo a lição de casa, então só vai até a página 2 do Google Ads, não pensa com afinco, não faz um plano de mídia, um planejamento de palavras-chave. E eu conheço muitas empresas que nem colocam essas palavras-chave no planejador. Então esse exercício simples que você fez já o coloca à frente para determinar qual é a melhor palavra, qual é o caminho e assim por diante. Isso, eu fiz um outro exercício também aqui, que é segmentação, né? Que é uma outra possibilidade para os contadores. Eu pesquisei aqui por contabilidade para médico. Aí vi aqui que tem 580 pesquisas mensais sobre contabilidade para médico. Perfeito. E aqui, Paulo, entra a questão do marketing de conteúdo que você estava falando. Se a gente tem uma página no site chamada Contabilidade para Médicos, é óbvio que quando o médico que pesquisa por isso dentro do Google e encontra uma página que fala exatamente o que ele quer, ele tem um cruzamento de informações muito perfeito. Então ele vai enxergar que aquela contabilidade tem a melhor solução do mercado, porque ela não é uma contabilidade comum, ela tem um serviço específico para médicos, que como pano de fundo é o mesmo para imobiliária, que é o mesmo para outros segmentos e tudo mais. Perfeito, perfeito, exatamente. Então, se você compra a palavra-chave contabilidade para médico, mas aí você chega numa página lá que está genérica, que diz que faz tudo para todo mundo, você está jogando dinheiro fora, é isso? Exatamente, exatamente. Tanto que quando a gente pensa em otimização de resultado para uma campanha que já está no ar, o primeiro olhar é esse, né? Ver as palavras-chave que a gente está direcionando uma campanha. E se a página, além de page lá, ela está coerente com a palavra-chave que você usou na campanha. Né? Perfeito. Uhum. Maravilha, perfeito. Ótimas dicas. Agora, Rogério, para uma empresa que está começando, a empresa que está começando no marketing digital, ela está precisando, como todo mundo, captar clientes. Qual a sua recomendação aí para os primeiros passos? Não, legal. Isso é muito importante porque previne que se invista de forma errada e acabe se frustrando, né? Porque o marketing digital ele chegou para ficar. Todos os investimentos do marketing tradicional estão sendo migrados, então a gente sabe que é um caminho sem volta. Acho que as primeiras dicas são construir um bom site, então tomar cuidado e pensar com afinco, porque é como se fosse nossa casa, é para lá que a gente vai convidar as pessoas para visitarem. E o segundo ponto, dentro do planejamento de uma campanha, é considerar de fato o Google Ads, porque ele acaba sendo a melhor solução para quem quer clientes no curto prazo e tem total relação com ter um site planejado. Então eu iria por esse caminho. Maravilha. E para quem já está investindo e de repente não está tendo bons resultados, alguém que já fez um investimento, fez o site, investiu algum dinheiro no Google Ads e não está tendo resultado, o que é que você recomenda? Não, legal. Aí eu recomendo um checklist básico para a gente homologar se tecnicamente essa campanha estava boa ou se ela estiver operando, se ela está de fato bem estruturada. Então passa por olhar o site, porque às vezes o site está ruim, não funciona no celular, às vezes o formulário não está bacana, a gente acaba chegando em casos que tem esse tipo de problema e é fundamental que essa estrutura esteja homologada. O terceiro ponto que eu considero imprescindível é revisar as palavras-chave para saber se elas estão muito amplas, se elas estão bem objetivas, as regiões que essa campanha está sendo segmentada, então você está em São Paulo e está abrindo para o Brasil inteiro, às vezes sua verba vai ser consumida muito rapidamente. E as atividades mais técnicas, né? Então a negativação de palavras-chave, a otimização do custo por clique, porque às vezes a campanha está bacana, mas está pagando muito caro no custo por clique, então você está perdendo performance. E por aí vai. A gente também recomenda muito que todas as empresas que, ainda mais nesse segmento que permite, além da rede de pesquisa, que são as buscas dentro do Google, que a gente mencionou algumas, se criem e executem campanhas de remarketing. O remarketing nada mais é que quando a gente entra no UOL, entra no Terra, Folha de São Paulo,
que são diversos sites parceiros do Google, você encontra um banner visual de uma empresa que você já acessou anteriormente. Então, eu sei que todo mundo se deparou com isso. Olha, eu fui no Submarino, entrei no UOL, tinha um banner de um celular. Eu fui na Netshoes, tinha um tênis aqui. Para sua contabilidade pode acontecer a mesma coisa. A pessoa entrou na contabilidade e quando vai para a rede de parceiros, a gente amplia esse alcance e fica lembrando aquela pessoa, olha, a contabilidade tem aquele serviço, e nem todo mundo está preparado, Paulo, para o primeiro clique converter, virar um lead, entrar em contato. Às vezes a pessoa ainda vai amadurecer isso, e o remarketing, além de recuperar usuários, ajuda bastante a fortalecer a marca, porque você começa a ver aquilo visualmente e tem a impressão que aquela empresa é grande, né? Onde eu vou, eles estão lá anunciando. Exatamente. É bem interessante. É uma mensagem bem legal isso, né? Pô, esse cara tá aqui no UOL, aqui, né? Então, né? Perfeito. Surpreende positivamente todo mundo. Maravilha. Beleza. Rogério, você quer deixar aqui uma última mensagem aqui pra gente? Eu acho que você já deu muitas dicas aí bastante úteis aí, né, para os nossos seguidores. Fica à vontade aqui para deixar a sua palavra final aqui. Não, legal. Não é nada técnico, não é nenhuma lição de casa em termos de Google Ads. Acho que a mensagem final, além de agradecer novamente a oportunidade, o espaço, é dizer que não importa a velocidade que vocês forem executar qualquer tipo de ação. Então, pensando no cliente que está escutando, assim, assistindo esse vídeo, não pense na velocidade de querer colocar as coisas de hoje para ontem no ar. Pense na direção. Então, planeje com calma, porque depois de ter uma estrutura sólida, um alicerce, fica fácil ganhar velocidade. Então, ninguém vai começar a investir 5 mil no Google se sequer fazer um investimento. Então, comece devagar para que tenha, de fato, os pontos de equilíbrio, amadureça os resultados da campanha. E aí, dando tudo certo, o céu é o limite. Você vai investir de acordo com os resultados que você for ter, os objetivos internos e assim por diante. Então, não é porque hoje você tem 50 clientes, amanhã você quer ter 100, que você já vai entrar investindo muito alto, né? Então, é uma forma de reduzir o risco e, claro, com certeza, melhorar toda a campanha. E vale a pena investir, né, Rogério? Sem sombra de dúvida. Sou suspeito para falar isso, mas a gente tem aqui clientes que são do segmento de contabilidade, diversas outras empresas. Aqui na Explorer a gente atende cerca de 50 clientes de segmentos bem diferentes e o que eles têm em comum é o Google como mais um vendedor, né? Alguém que está gerando resultado para eles. Exatamente. Bom, então, agradecer mais uma vez aqui, Rogério, pela sua presença, agradecer à agência Explorer, né, e por todas essas contribuições que você deu aqui na nossa entrevista, né? E espero que a gente tenha outras oportunidades também para dividir aí mais uma vez conhecimento aqui com o pessoal que nos acompanha. Tá legal? Com certeza, estamos juntos. Foi um prazer. Obrigado. Grande abraço, Rogério. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.